Aí no superior da tela está aparecendo que essa aula foi iniciada a gravação. Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, Ronaldo. Nas aulas anteriores a gente trabalhou o sistema de carga e partido, né? Então trabalhamos com bateria, trabalhamos com alternador, trabalhamos com a parte de motor de partida. E agora a gente vai iniciar o conteúdo de sinalização e iluminação. Eu creio que vão durar de 2 aulas, né? Então, uma aula vai ser sobre sistema de iluminação e outra aula sobre sistema de sinalização, beleza? Beleza. Então, eu já deixei um material aí previamente separado. A gente vai falar hoje sobre algumas resoluções do CONTRAN, resolução 227 e resolução 667, as duas uma de 18 de maio de 2017 e outra de 9 de fevereiro de 2007. Beleza? Também vou deixar separado uma apostila sobre eletricidade dos automóveis, sobre a parte de aspectos legais de sinalização e iluminação para uma leitura posterior à nossa aula, para complementar o assunto, e alguns vídeos. Hoje a gente vai trabalhar com os slides do AVA, do SCORM lá. Então a gente vai trabalhar com os slides do 20 ao 55, beleza? Uhum. Beleza, então. Então vou compartilhar a tela aqui. Só um instantinho. Não é essa tela aqui, essa é do sistema de transmissão. É essa daqui. Tá aparecendo aí para você, Ronaldo? Tá parecendo um carro no escuro. Isso, é esse mesmo. Então a gente vai falar sobre o sistema de iluminação. O que a gente vai falar do sistema de iluminação? A gente vai falar desde o princípio do sistema de iluminação, né? Então vamos falar desde lá do histórico, quando surgiu, como surgiu, né? E o porquê, até os dias atuais e a própria resolução aí legal do Brasil, né? Então a gente vai comentar alguns aspectos aí sobre troca de tecnologia de lâmpadas, né? Então, por exemplo, adição de lâmpadas de LED, lâmpadas de xenônio. Então, todas essas questões a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, a função, né? O sistema de sinalização e iluminação automotiva, ela é responsável pela sinalização das funções do automóvel e a iluminação do caminho do mesmo, né? A parte de sinalização é para indicar os demais, né, os outros motoristas, os outros pedestres, a visualizar o que o veículo quer fazer. Então, se ele vai reduzir a velocidade, se ele vai parar, se ele vai virar à direita, se ele vai virar à esquerda, se ele vai retornar de ré. Então, todas essas questões aí vão vir pelo sistema de sinalização. E o sistema de iluminação, ele é o responsável, né, por simplesmente iluminar o caminho do veículo, certo? Então, direcionar o veículo. Então, suas diversas aplicabilidades permitem desde funções simples, como a iluminação dos faróis, né, até sistemas complexos internos de disponibilização de funções em computadores de bordo ou alguns sistemas que integram o veículo, que a gente já debate bastante aí, que são sobre os sistemas de rede CAN, né? Que é aquele estágio, assim, você liga o veículo, os faróis acendem de forma automática, você abre a porta do veículo, ele tem uma iluminação na parte inferior da porta para iluminar onde você vai pisar ou sair do veículo, você fecha a porta, a luz fica acesa por alguns segundos de forma temporizada até que ela se apaga totalmente, você aciona o alarme do veículo, ele bipa o alarme, você desaciona, ele acende os faróis. Então, todas essas questões são relacionadas ao sistema de sinalização e iluminação. Então, ele está numa linha ali bem tênue entre o sistema de conforto e conveniência também, certo? Então, vamos lá. Os primeiros veículos com iluminação vieram de um sistema com gás, acetileno e óleo, que eram lamparinas, né? Isso lá em 1880. Então, a gente tem aí, basicamente, a gente tem 140 anos aí dos primeiros veículos que vieram iluminados. Primeiro sistema com farol elétrico, né? Ele veio ali em 1898. Em 1912, a Cadillac veio à frente e desenvolveu o farol moderno, né, podendo ser utilizado mesmo na neve ou na chuva.
que era um sistema onde o farol era fechado, né? Que é o que a gente conhece hoje em dia. Então tinha um globo de vidro que fechava esse farol. E os primeiros faróis elétricos era como se ele fosse uma resistência, semelhante a uma resistência de um holofote ou algo do gênero, aquelas resistências de aquecimento, sabe, que elas incandescem, então era algo semelhante a isso. E em 1914, lâmpada de freio e indicadora de direção. Então a gente já tem basicamente há 100 anos as setas e a luz de freio. Só que isso aí foi inventado, mas não era algo, digamos assim, que estava obrigatório, né? Não era algo obrigatório ser um veículo. Foi inventado, mas não quer dizer que todos os veículos deveriam sair com isso de série. Entende? Em 1915, a Cadillac desenvolve um sistema de acionamento do faróis no interior do veículo. Então, vem aí a primeira chave de contato, né? Quando eu tenho um botão de acionamento interno do veículo, não preciso sair do veículo para fazer o acionamento. Tudo para trazer a comodidade ao condutor do veículo, né? Muito semelhante ao que a gente comentou lá no sistema de partida. Aí, uma imagem do que a gente tinha lá nos primórdios, né? Anos 80 e anos 80, desculpa, nos anos 800, aí, início de 1900, a gente tinha veículos desse porte. Então, eram veículos que eram extremamente rígidos, né? E com uma pouca participação elétrica. A grande maioria desses veículos trabalhava aí na casa dos 6 volts ainda, nada que a gente tem hoje dos 12 volts. 1910 a 1913, a Bosch, que a gente já conhece que é uma empresa extremamente forte no ramo dos automóveis, né? Desenvolve sistema de iluminação produzido em série, contendo faróis, gerador, bateria e regulador. Ou seja, foi implementado um gerador de energia que conseguia suprir aí a consumação dos faróis. Então tinha 2 faróis aí que eles supriam a consumação. Por que eram fabricados em série? Então pode ver que ele está sendo implementado num Ford, que foi um dos primeiros veículos a se expandirem realmente no mercado com a produção em série, né, deixando de ser uma produção manual. Então era necessário que eu tivesse blocos ópticos, que eu tivesse faróis que poderiam ser implementados aí de forma rápida e que era o padrão, facilitando bastante na parte de engenharia, né? Então você desenvolvia apenas basicamente um modelo de suporte que ia comportar aí esse farol que é produzido em série, tornando mais barato e N coisas, né? Ô, professor, Pode falar. o gerador que o senhor diz seria o dínamo daí, no caso. Seria uma espécie de um dínamo. Não pode ser ainda, digamos assim, chamado como dínamo, né, porque ele é uma tecnologia bem mais antiga, mas a ideia era muito semelhante. Entendido. Beleza? Em 24, o Cadillac implementa o sistema de farol alto e baixo, com lâmpadas de bulbo selado moderno, algo muito semelhante ao que a gente tem hoje. 38, Buick introduz o primeiro sistema elétrico de indicação de direção. Então, se a gente for pegar lá a década de 50, eu ainda tenho os Fuscas, né, que o pessoal chama que tem as bandeirolas, que é acionado, ele sai uma haste lateral ali próximo à porta, com uma cor chamativa, né, indicando a direção do veículo. Mas em 38 a gente já tinha um indicador de direção, que seria as setas, né, introduzidos pela Buick, mas era aquela questão, não tinha uma cor padrão, como é hoje em dia, que tem que ser lâmpadas âmbar ou posicionamento correto para ficar, né, 2 na dianteira, 2 na traseira. Em alguns países aí é obrigatório o repetidor lateral, né, o repetidor de setas nos paralamas. Então tudo isso daí veio sendo implementado de país para país, conforme a necessidade climática e a própria necessidade de trânsito, e também aí com as questões de legislação. Em 62, já muito próximo da nossa realidade, né? Primeiro modelo de lâmpada halogênia desenvolvido na Europa, tornando-se largamente utilizado na maioria dos países, exceto Estados Unidos até 78, que é muito semelhante ao que a gente tem hoje, porque boa parte aí da tecnologia que a gente tem também veio aí da Europa, né? Os primeiros Volkswagen,
trouxeram bastante tecnologia para o mercado, Ford, Cadillac, então são os veículos aí que se implementaram no início da cultura automobilística no Brasil. Em 91, vejam quantia que é antigo, a gente já está aí falando em questão basicamente de quase 30 anos. Implementa-se o primeiro sistema de iluminação com descarga de alta intensidade, ou seja, longas distâncias, que é o sistema de xenon, que é as lâmpadas de xenon. Foi introduzido em uma BMW Série 7, beleza? Então já temos aí basicamente 30 anos do xenon no mercado. E a gente percebe, claro, que o xenon já está perdendo o mercado para o LED, né? O LED tem uma manutenção muito mais tranquila e ele é muito mais duradouro e a relação custo-benefício também é melhor do que o xenon. Mas mesmo ele sendo implementado basicamente há 30 anos atrás, a gente tem veículos aí que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando o LED não era tão forte ainda no mercado, né? Que não saíam de série com lâmpadas de xenon. Eram lâmpadas halogêneas ainda, apenas aí os veículos mais tops de cada montadora, né? Geralmente os sedãs de luxo, ou sedãs de alto padrão, que traziam esse sistema original do veículo. Aqui eu tenho um padrão para a gente ter uma noção, né, do que é essas descargas de alta intensidade. Então veja lá, feixe selado, 7 metros. Então eu vou visualizar um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, uma árvore, uma placa que não seja refletiva, algo do gênero. Eu só vou ter a visualização plena desse elemento 7 metros antes do contato com ele. Então, dependendo da velocidade que você está, é algo que não é seguro. 7 metros aí antes de visualizar um obstáculo, algo do gênero, não é nem um pouco seguro para você conseguir fazer uma frenagem, muitas vezes fazer um desvio, algo do gênero. Então, a gente tem aí no mercado as lâmpadas halogêneas. Essas lâmpadas halogêneas é muito semelhante aí às lâmpadas que a gente tinha até pouco tempo atrás nas casas, né? Que são lâmpadas onde eu tenho o bulbo dela selado, né? Tem aquela capa de vidro selado. Dentro eu tenho uma resistência. Essa resistência é uma resistência de tungstênio, onde ele oferece uma resistência à passagem de corrente. Nesse momento ela se aquece e se encandece. Ou seja, ela começa a emitir luz. Para que isso funcione, o que acontece? O fundo dela, o fundo da lâmpada, né, muitas vezes é uma coloração mais espelhada, né, algo tendendo para o prata, para o cinza, e a ponta dela, na maioria das vezes, é fechada, de forma que ela reflita a luz para o fundo. No momento que ela vai refletir essa luz para o fundo, eu tenho toda aí a superfície interna do farol cromada, espelhada, fazendo com que seja lançado à frente e direcionado de forma correta o feixe de luz, certo? Eu tenho lâmpadas de halogênia amarelas, né, com um tom mais quente, um tom mais amarelo. E tenho lâmpadas halogêneas também com um tom mais azul ou branco. A grande maioria das lâmpadas halogêneas, quando ocorre essa variação de cor, é devido a digamos assim, a um tratamento que o bulbo da lâmpada recebe. Então, essa superfície da lâmpada, ela recebe uma coloração de tom azul ou ela recebe um tom âmbar para que ela emita a luz com uma intensidade mais forte próximo desse tom que ela é recoberto. Certo? E daí eu tenho as lâmpadas de descarga de alta intensidade, que seria aí o LED, o xenon, né? Que eu tenho aí uma distância basicamente de próximo a 20 metros para enxergar aí algum obstáculo. Então veja aí que é duas vezes mais que as lâmpadas halogêneas e quase 3 vezes mais aí que o feixe de lâmpada selada, né? Perceba que é algo consideravelmente superior. Qual que é o problema? Eu tenho que ter uma tecnologia embarcada também para que o veículo consiga comportar esse tipo de lâmpada. Senão ele acaba aí tendo um feixe de luz irregular, um feixe de luz
digamos assim, não direcional, ofuscando, de certa forma, o condutor que está à frente do veículo, ofuscando o condutor que vem no sentido contrário do veículo e muitas vezes até cegando um pedestre, ofuscando aí um pedestre que venha passar na rua ou esteja vindo no sentido contrário do veículo, devido aí a esse feixe de luz tão intenso e tão distante, digamos assim. Correto? Uhum. Alguma dúvida? Até agora não, senhor. Não? Beleza, vamos continuar então. Então, desde antes dos automóveis, né, quando as carruagens e charretes circulavam, puxados por cavalos, já existia um sistema de iluminação ainda que primitivo, que eram realmente lá o sistema de lamparina, né? Geralmente à base de uma vela, tipo parafina, com o avanço da engenharia e disseminação dos automóveis, após seu invento, cada vez mais luzes automotivas se tornaram importantes, seja para a função primária, como iluminar o caminho, bem como para funções igualmente importantes, como sinalizar a direção, alertar se o veículo está parado, luzes de advertência do painel ou informações sobre o próprio veículo, né? Como questão ali da bateria, se ela está no sistema de carga, né? Se ela está carregando, se ela não está carregando, nível do fluido de freio, acionamento do freio de estacionamento, nível aí de óleo, temperatura do líquido de arrefecimento. Então, todos esses indicativos são importantes e primordiais aí para o funcionamento do veículo. Muito interessante, a gente vai dar uma olhadinha depois na resolução 667, tá bom? Beleza. Os sistemas de sinalização e iluminação podem ser divididos em lanternas, então iluminação do painel, internas, desculpa, né? Luzes internas, como iluminação do painel, sinalização do painel, iluminação do habitáculo do veículo, então aqui é aquela luz que fica superior, né? Geralmente ela fica posicionada no teto, no centro ou na lateral esquerda, variando de veículo para veículo. Veículos, por exemplo, algumas peruas, né? Os wagons, ele tem uma luz central no meio do veículo, ele tem uma luz ali mais próximo ao painel do veículo ali, superior ao teto, tem uma luz sobre o porta-mala, então varia muito aí da característica do veículo, como que essa luz vai se posicionar. Posso ter aí uma luz interna, né, que fica na região dos pés, e as luzes externas realmente, e os faróis, né, que são as lanternas, luzes de direcionamento e luzes de ré. Basicamente a gente tem essas divisões para serem estudadas e classificadas, digamos dessa forma. Então, as luzes internas, esse é um caso de um exemplo que eu falei para você, onde que eu tenho a iluminação aí dos pés, né? Tem a iluminação da parte do assoalho do veículo. Tenho aqui na parte superior, tem uma iluminação juntamente aqui com o retrovisor central, né? Tem uma iluminação do habitáculo do veículo e as luzes do painel propriamente dito, tanto do painel de instrumentos quanto do tabelier, né? Onde eu tenho ali indicativo de ar-condicionado, tenho indicativo de luz de direcionamento de ar, relógio, o próprio display do som e iluminação dos botões em geral, botão de iluminação, botão de desembaçador e entre outros, certo? Certo. Beleza. Então, a iluminação do painel, primeiro sistema, né? Iluminação interna do habitáculo, já comentei com você. E a parte aí de sinalização do painel, onde eu tenho aqui, ó, nível de combustível, luz de inspeção, entre outras aí que indicam o funcionamento do veículo e alertam o condutor para que ele tenha aí uma condução correta e não venha causar aí um dano mais grave ao veículo por uma possível falha mecânica. Simbologia do painel. Então, a simbologia é uma linguagem que universaliza a compreensão de algo, né? Então, muitas vezes um veículo que é produzido aqui no Brasil, ele é exportado para o México, ele é exportado aqui para os países vizinhos da América do Sul, ou muitas vezes um veículo mais luxuoso, né? Ele pode ser importado dos Estados Unidos, pode ser importado da
da Europa para o Brasil, e essa simbologia é padrão, certo? Essa simbologia é padrão porque seria um custo muito alto para você fazer sempre um padrão para cada veículo. Então, o veículo é lá da Alemanha. A simbologia da luz ali do sistema de carga é um. No Brasil é outro, nos Estados Unidos é outro. Então, para facilitar isso daí, ele se tornou algo padronizado, muito semelhante ao que a gente tinha lá na parte de terminal de conexão de diagnóstico, né? Tomada de diagnóstico, onde que a gente tem hoje em dia padronizado o padrão OBD2, algo que a gente não tinha anteriormente, onde cada veículo tinha lá, cada montadora tinha seu sistema de conector, e hoje em dia é algo padrão. Eu consigo ele com o scanner entrar basicamente em todos os veículos que estão disponíveis no mercado a partir de uma determinada data. Beleza? Então, por isso que eu tenho aí tanto para os veículos nacionais quanto importados, eu tenho hoje em dia o padrão de seleção. Beleza? Então, eles são tanto pela ISO, né? Quanto pela norma SAE. Então, Sociedade de Engenheiros Automotivos, né? E contra aí a Sociedade Internacional. Então, é uma organização que vai padronizar isso aí para todos os veículos. Assim, você consegue pegar, por exemplo, muito semelhante ao que é o Ford Focus aqui do Brasil, é semelhante ao Ford Focus dos Estados Unidos, ou ao Ford Focus da Rússia, da Europa e assim por diante. Então, o painel de instrumentos, né? Ele possui lâmpadas de indicação de função e elas possuem cores diferentes e cores padrões. Por exemplo, a cor vermelha, ela sempre vai indicar uma falha grave ou um aviso importante. Um exemplo, luz de temperatura, o veículo está sobreaquecendo, indicação vermelha. Luz indicadora que o freio de estacionamento está acionado, luz vermelha. Nível de fluido de freio baixo, luz vermelha. E alguns ainda têm aí, os veículos mais atuais, eu tenho um aditivo de um aviso sonoro, não somente aí o aviso através de uma iluminação, certo? Luz amarela, então ela serve de alerta para o motorista. Um exemplo, luz de anomalia do painel, né, do sistema de injeção. É uma aí dos sistemas que aparecem em luz amarela, porque ela oferece uma advertência ao condutor, ela sinaliza que o veículo tem algum tipo de defeito, porém, não é algo que impossibilite o veículo de andar de forma segura. Então, ou há uma falha em potencial. Por exemplo, indicação de reserva do tanque de combustível, onde se eu não tomar cuidado, não fizer o reabastecimento do veículo, o que vai acontecer? Eu vou ter aí uma pane seca no sistema. Então, também tenho essas questões que devem ser analisadas. Verde ou azul, ela é utilizada no sistema de sinalização e iluminação como as setas. Então, as setas elas podem acender aí na cor âmbar ou elas podem acender na cor verde, e o farol alto, por exemplo, ligado, ele aparece nas luzes, na luz azul. Outro caso, quando você pega lá o sistema de faróis de neblina, o sistema de faróis de neblina, ele também trabalha com uma luz acendendo no tom verde. Já uma luz de neblina traseira, que é opcional em alguns veículos, ela já aparece com uma cor amarela. Então, que já está numa situação um pouquinho mais complexa, e daí é utilizada essa luz para sinalizar aí os veículos que vêm atrás, certo?
Certo. Então aqui tem aí uma série de luzes, né? Então tem indicadores do Eu, painel, tem o sistema de estabilidade, eu tenho a parte do code do veículo, tenho o sistema ABS, sistema ESP, ASR, nível de óleo, checagem do motor, direcionamento de ar. Então, direcionamento de ar também, em alguns veículos pode aparecer num tom branco. Então, são N casos aí que eu tenho. Não vou ficar, digamos assim, me estendendo em tanto, porque muitos veículos possuem, outros veículos não possuem. Então, não é padrão que todos tenham, devido, né, a alguns veículos possuírem opcionais e outros não. uhum, Aqui tem uma indicação de todas essas luzes. Então, depois, se você quiser fazer a visualização, pode ficar à vontade, qualquer dúvida. Fico disponível, mas não vou, digamos assim, a gente se estender tanto na leitura desses daí, certo? Aqui a gente tem certo. um conteúdo interativo, que ele é para você visualizar realmente as funções ali do painel. Então, é interessante que cada um acesse para interagir com esse painel, né? Então, ele é bem didático, algo bem bacana de se trabalhar. E aqui a gente tem um vídeo. Então, um vídeo sobre sinalização interna. Vou passar aqui, ele vai falar um pouquinho sobre as lâmpadas que possuem no painel e o que cada uma indica. Então, vou passar esse videozinho aí para você dar uma estudada. Só um instantinho. Vou compartilhar ele aqui. Se não estiver escutando o vídeo ou algo do gênero, é só me avisar, tá bom, Ronaldo? Beleza. É um vídeo bem interessante, ele é um pouquinho longo, mas eu vou fazer alguns comentários sobre ele. Agora, vamos falar sobre sistemas de sinalização Tô e escutando beleza, professor. iluminação. Beleza. Nesta aula, você irá conhecer a finalidade do sistema de sinalização e os componentes da sinalização interna. Tudo pronto? Vamos começar. O sistema de sinalização de um veículo tem duas finalidades: informar ao condutor sobre o funcionamento do veículo, como a velocidade e a temperatura do motor, ou sobre algum tipo de anomalia, como a baixa pressão do óleo. Sua segunda finalidade é mostrar para outros motoristas ou pedestres as intenções de manobra do veículo. Podemos dividir a sinalização em interna e externa. Nesta aula, você irá conhecer os componentes do primeiro tipo. Um dos principais componentes da sinalização interna do veículo é o quadro de instrumentos, que pode variar de acordo com o modelo, versão e itens opcionais. Fazem parte do quadro de instrumentos o velocímetro, que serve para indicar a velocidade de deslocamento do veículo. Além do velocímetro, temos um indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Quando o veículo está funcionando normalmente, o ponteiro deve estar sobre os valores centrais da escala. Se chegar próximo à marca vermelha na escala, significa que o motor está sendo muito solicitado, sendo necessário reduzir a exigência de desempenho. O ponteiro também pode chegar perto da marca vermelha quando o veículo estiver com uma velocidade muito baixa ou quando o clima estiver muito quente. O H significa quente, ou hot em inglês. Já o C quer dizer frio, ou cold em inglês. Outro instrumento presente no quadro é o conta-giros. O ponteiro sobre as marcas vermelhas A indica um regime de rotações muito elevado e deve ser evitado, pois pode causar danos ao motor. A sigla RPM significa rotações por minuto. Temos também o indicador de nível de combustível, que mostra a quantidade aproximada de combustível existente no tanque. O acendimento contínuo da luz espia de reserva A. Esse daqui é importante, Ronaldo. Sabe quando você tem aqui o desenho da bomba e ele tem uma seta indicadora para algum dos lados?
Aham. Não sei se você já reparou, então essa seta, ela indica qual lado que está posicionado o bocal do tanque para reabastecimento. Então é para isso que serve Nossa, não essa sabia. seta. Uhum. Então se a seta, Hum, você tem uma setinha, ela indica para a esquerda, quer dizer que o bocal de abastecimento fica do lado esquerdo. Se a seta está indicada para a direita, que o bocal de abastecimento está do lado direito para você parar na bomba na posição certa, digamos assim. Sempre com o bocal de hum. tanque virado para a bomba de reabastecimento. Não sabia, porque na Kombi tem dos dois lados. É? Só que eu sempre abasteço do lado direito. Uhum. Não É que sabia agora. a grande maioria dos veículos eles sempre têm indicado, tem o bocal de abastecimento somente para um dos lados, né? Uhum. É que parece que é o tanque reserva dela do outro lado. Uhum. Ah, sim. Beleza? Vamos dar continuidade no vídeo aqui então. Indica que resta apenas uma reserva de combustível no tanque. A letra E quer dizer vazio, ou empty em inglês. A letra F significa cheio, ou full em inglês. O display eletrônico multifuncional é mais um item do quadro de instrumentos. O padrão e a quantidade de caracteres exibidos pode variar de acordo com o tipo de display, a versão e os equipamentos opcionais do veículo. Basicamente, eles mostram data, indicação de modalidade de câmbio e marcha inserida quando em modo automático, hora, odômetro ou visualização de quilômetros percorridos, temperatura externa e vencimento do prazo da manutenção programada. As luzes espias são uma sinalização muito importante do quadro de instrumentos. Elas se acendem quando existe algum sinal de advertência ou avaria no veículo. Em algumas versões, elas são acompanhadas por um sinal sonoro ou uma mensagem no display eletrônico. Importante: por serem sinalizações sintéticas e cautelares, as luzes espia sugerem uma ação imediata do motorista, já que algumas situações podem levar o veículo a condições extremas de uso. As luzes espias são compostas por fluido de freios insuficiente ou freio de estacionamento acionado. Essa luz espia se acende quando o motorista gira a chave da ignição para a posição mar e se apaga após ele soltar o freio de estacionamento. Ela também é acesa quando o nível de fluido dos freios no reservatório desce abaixo do nível mínimo. Se a luz espia se acender durante o deslocamento, verifique se o freio do estacionamento está acionado. Do contrário, pare o veículo imediatamente e dirija-se a uma oficina especializada. Avaria do airbag. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e apagada alguns segundos depois. Em algumas versões, quando o airbag apresenta anomalias de funcionamento, ela continuará acesa. Desativação do airbag do lado do passageiro e sidebag. Se acende quando o airbag frontal e o sidebag do passageiro são desativados por meio do computador de bordo ou de uma chave específica, com ambos os airbags ativados. A luz espia permanece acesa durante alguns segundos assim que a chave da ignição é girada para a posição mar. Carga insuficiente da bateria. Ao girar a chave da ignição para a posição mar, essa luz espia se acende e se apaga assim que o motor começa a funcionar. Quando o motor está em marcha lenta, é normal que ela tenha um pequeno atraso no desligamento. Se ela permanecer acesa, o motorista deve procurar uma oficina especializada imediatamente. Pressão insuficiente do óleo do motor. Ao girar a chave de ignição para a posição mar, essa luz espia se acende e se apaga assim que o motor começa a funcionar. Caso a pressão de óleo do motor esteja baixa, ela permanece acesa. Se a luz espia se acender durante a marcha do veículo, desligue-o imediatamente e procure uma assistência ou oficina especializada. Temperatura excessiva do líquido de arrefecimento do motor. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e apagada alguns segundos depois. Ela também pode se acender quando o motor estiver superaquecido.
Se for acesa durante a marcha, o motorista deve parar o veículo e manter o motor ligado e ligeiramente acelerado para permitir a circulação do líquido de arrefecimento. Se a luz espia não se apagar em até 3 minutos após fazer esse procedimento, deve-se desligar o motor e procurar uma assistência ou oficina especializada. Atenção! Nunca retire a tampa do reservatório de expansão com o motor muito quente, pois existe o risco de queimaduras. Regulador de velocidade constante. Cruise Control. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e é apagada alguns segundos depois. Ela também se acende quando o anel do Cruise Control é girado para a posição ON. Fechamento incorreto das portas e ou porta-malas. Em algumas versões, a luz espia no quadro se acende quando uma ou mais portas, incluindo o porta-malas, não está totalmente fechada. Aviso de velocidade limite ultrapassada. Essa luz espia é acesa com... Outra questão aqui, quando ele aparece essa parte das portas, Ronaldo, que hoje em dia já existem veículos que ele vai aparecer como se fosse ali no computador de bordo, né? E ele já traz uma indicação da... Como eu vou explicar para você? Da porta que está aberta. Então, está aberta a porta do motorista, a porta do passageiro da frente, alguma das portas traseiras, porta-mala ou capô. Então, ele traz um indicativo do que está aberto. Muitas vezes vem até o desenho da porta que está aberta. Então, principalmente esses veículos que já estão trabalhando aí com display digital, né? Quando você tem um display ali em LCD, que ele vai fazer a leitura dos dados ali, então ele já traz dessa forma, tá bom? Uhum. Professor, cortou o áudio. Cortou o áudio? Uhum. Veja se voltou. Ainda não. Ué. Só um instantinho. Veja lá. Voltou? Pior que não. Confira agora. Não, não tá tocando. A gente compartilhar de novo, ver se não é um erro do sistema. Se for um erro do sistema, eu passo o link do vídeo depois. Confira aí. Esse acendimento inicial Voltou. indica o funcionamento correto da luz espia. Se ela, no entanto, permanecer acesa ou se acender durante a marcha, isso indica mau funcionamento do sistema de alimentação e ignição. Isto pode provocar elevadas emissões na descarga, perda de desempenho, má digeribilidade e consumo elevado. Nessas condições, é possível prosseguir com a marcha desde que se evite grandes esforços ao motor ou altas velocidades. O uso prolongado com essa luz espia acesa pode causar danos ao veículo. Por isso, o motorista deve procurar uma assistência ou oficina especializada. Reserva de combustível. Girando a chave para a posição mar, a luz espia se acende e se apaga após alguns segundos. Ela também se acende quando o combustível restante no tanque atinge o nível de reserva, permanecendo acesa até o próximo abastecimento. Nível insuficiente ou falta de gasolina no reservatório de partida a frio. Em algumas versões, a luz espia se acenderá quando o nível de gasolina no reservatório for insuficiente ou estiver vazio. A falta de gasolina no reservatório pode dificultar a partida quando estiver sendo usado o etanol no veículo. Sistema antitravamento das rodas ABS ineficiente. Ao girar a chave para a posição mar,
a luz espia se acende e se apaga após alguns segundos. Ela também é acesa quando o sistema ABS está ineficiente. Neste caso, o sistema de freio continua ativo, mas sem as potencialidades oferecidas pelo ABS. Corretor eletrônico de frenagem EBD ineficiente. O veículo estará equipado com corretor eletrônico de frenagem, ou Electronic Brake Force Distribution, EBD, quando dispuser do sistema de freios ABS. Neste caso, o acendimento simultâneo das luzes espia com o motor funcionando indicará uma anomalia no sistema EBD. Frenagens violentas poderão ocasionar um travamento precoce das rodas traseiras e a possibilidade de perda da direção. Para corrigir a anomalia, o motorista deve procurar imediatamente uma assistência ou oficina especializada. Faróis de neblina. É acesa quando os faróis de neblina são acionados. Indicador de direção. A luz espia se acende quando a alavanca de comando das luzes de direção é deslocada para baixo ou para cima, ou quando o interruptor das luzes de emergência é acionado. Caso exista alguma avaria no indicador de direção, a luz espia lampejará com uma frequência maior. Luzes de emergência. Ao serem acionadas, tanto o símbolo presente... Esse daí dela lampejar mais rapidamente, geralmente acontece quando tem uma lâmpada queimada no sistema. Então, a maioria dos veículos é quando você tem uma lâmpada queimada, porque daí como eu tenho ali um relé que é, entre aspas, um relé eletrônico, né? Então ele tem uma diminuição da resistência dos consumidores, acontece esse tipo de situação, certo? Você já consegue indicar aí pro cliente que tem uma lâmpada queimada no sistema. Tem como fazer piscar as duas mais rápido com outro relé daí, professor? Digamos assim, eu acredito que até tenha, mas não é algo assim, não tem uma necessidade, por quê, né? Não sei se tem alguma situação específica. Não. Por curiosidade mesmo, que eu vejo em moto geralmente, sabe? Pisca mais rápido. O pessoal faz isso quando coloca LED. É? As lâmpadas de LED, como ela tem uma consumação menor, muitas vezes acontece esse tipo de situação. Ela lampeja mais rápido do que normalmente por causa do LED em si, que daí ele tem um consumo menor, né? Então, por isso que ela lampeja mais rápido e funciona da mesma forma, mas não existe uma troca de relé. No carro funciona da mesma forma, se você colocar um par de lâmpadas de LED. Entendi, então. Obrigado. No interruptor, quanto a luz espia e o indicador de direção no quadro de instrumentos ficarão acesos de modo intermitente. Luzes de posição e faróis. Essa luz espia é acesa quando os faróis são acionados. Faróis altos. A luz espia se acende quando os faróis altos são acionados. Desembaçador do vidro traseiro. É acionada quando o desembaçador do vidro traseiro é ligado. Por último, algumas versões contam com um sistema de estacionamento, que verifica e alerta o motorista sobre a presença de obstáculos fora da visão do para-brisas traseiro, como crianças, muretas, colunas, vasos com plantas, entre outros. Por meio de sensores alojados no para-choque traseiro, o sistema verifica a distância entre o automóvel e o obstáculo e alerta o motorista com um sinal sonoro intermitente, assim que a marcha ré é engatada. A frequência do sinal sonoro aumenta à medida que a distância vai sendo diminuída e torna-se contínua quando a distância entre o veículo e o obstáculo fica menor que 30 centímetros. O som permanece constante se a distância entre o veículo e o obstáculo não sofrer variação ou é cessado imediatamente após a distância aumentar. Em alguns veículos, podem vir equipados com barras gráficas no display do quadro de instrumento, para uma maior noção da distância, ou serem equipados com câmera de ré. Ficou fácil compreender a finalidade do sistema de sinalização e os componentes internos do veículo? Responda ao quiz e... Então, aí um videozinho bem bacana, né, que ele vai exemplificar todas
os adereços que tem no sistema de iluminação realmente do painel, né? Então tem aí uma função bem bacana, certo? Alguma dúvida em relação ao vídeo, Ronaldo? Ronaldo? Tá me ouvindo, Ronaldo? Tô. Tá beleza. Alguma dúvida? Não. Não? Então tá beleza. Vamos continuar aqui então. Então, da sequência, né? Então aqui uma imagem para contextualizar aí a parte de sinalização externa, né? E eu tenho aí farol baixo e farol alto. Então, ele é o mais indicado para uma boa iluminação, farol baixo, né? Das vias percorridas sem causar irritação aos olhos de outros condutores ou pedestres. Farol alto, geralmente é indicado para a via sem nenhuma iluminação em situações emergenciais, como alertar o motorista sobre a presença de um obstáculo, um acidente no sentido contrário de onde o condutor já veio. Em alguns países, a utilização do farol baixo é obrigatória, inclusive durante o dia. Então, no Brasil, se tornou obrigatório, né? Porém, apenas em rodovias a utilização do farol baixo. Então, mesmo aí que é o farol de iluminação diurna, né? Então, você tem que andar aí com o farol baixo acionado nas rodovias para facilitar aí a visualização do veículo, tanto no retrovisor quanto nos veículos que vêm no sentido contrário, certo? Certo. Então, aí, aqui tem um vídeo sobre o funcionamento das lâmpadas do farol, então em relação a feixe de luz. Vou deixar disponível para vocês acessarem depois esse vídeo. Vou dar continuidade aqui. Só um instantinho. Faróis auxiliares. Então, os faróis auxiliares, bastante gente aí, o pessoal chama como farol de milha, certo? Então, os faróis auxiliares, eles podem ser considerados como farol de milha, porém, esse daqui, por exemplo, que é o caso de um Corolla, né? Esse daqui não é um farol de milha, esse daqui é um farol de neblina, certo? Então, geralmente são chamados de faróis de milha ou farol de neblina. E esses faróis auxiliares têm como função complementar a iluminação fornecida pelo farol baixo ou o alto. Depende muito da condição. Os faróis de neblina, como o próprio nome já diz, né? Eles são os mais comuns que a gente se encontra hoje em dia e destinam-se a auxiliar a visualização do piso logo adiante do veículo. Então, ele tem um alcance curto. Quanto que é esse alcance curto? Coisa aí de 5 metros, 4 metros, depende muito da altura do veículo e do tipo de lâmpada utilizada nesse farol de neblina. Já o farol de milha tem como função promover uma iluminação de longa distância, complementar ao farol alto, né? Então ele é bem comum nas caminhonetes, onde você tem ali superior ao Santo Antônio, né, aquele atrás da cabine, você tem uma barra de LED, você tem alguns faroletes nesta parte superior. Este é o farol de milha. E já o farol de neblina, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para você cortar a neblina. Então, na parte mais inferior, ali mais próximo ao asfalto, você consegue iluminar melhor, enxergar melhor a pista. Geralmente, ele trabalha com um tom mais amarelado, porque a lâmpada, né, da cor amarela, a luz da cor mais amarela, uma luz mais quente, ela tem uma maior facilidade para você enxergar entre a neblina. Já a luz branca, ela acaba refletindo na própria neblina e fica um pouquinho mais difícil a visualização, certo? Professor, na rodovia, o farol de milha ou de neblina, ele pode contar como luz alta? Não, digamos assim, contar para uma multa ou para alguma coisa do gênero. O de milha, que é aquele que fica superior, ele não é indicado para você usar muito ele em vias públicas, né? Por causa que ele não é padrão original do veículo. Então, todo e qualquer farol ou algo que você coloque que não é padrão da sinalização
do veículo, iluminação do veículo, ele pode vir a acarretar uma multa por alteração de característica. A gente já vai entrar lá naquelas resoluções do CONTRAN, mas não que ele seja caracterizado como um farol alto, ele é um farol complementar, ele é uma luz complementar. Entendido. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, tem os faróis de neblina, né? Então você sabe identificar diferentes faróis de neblina e de milha. Milha tem a função de iluminar longo alcance, geralmente fica na altura dos faróis ou superior aos faróis, em cima do teto, algo do gênero, na posição da grade ali, tem bastante pessoal que coloca esse acessório. E os de neblina têm a função de iluminar com curto alcance, geralmente fica na posição mais baixa do veículo, posicionado na parte inferior do para-choque. Uhum. Então aqui tem um videozinho que ele vai trazer o indicativo, né, sobre farol de neblina e o farol de milha. Então ele traz aí a diferença, ó. Por exemplo, nesse caso, ele considera aqui, ó, que este aqui pode ser considerado como um farol de milha, porque ele fica mais superior, próximo da linha do farol. E o inferior é considerado como um farol de neblina. Entendido. Certo? Uhum. Então, luzes diurnas. Hoje em dia, as luzes diurnas elas são chamadas também como angel, né? Então, as luzes angel são chamadas de DRL, ou seja, né, luzes diurnas são uma espécie de iluminação independente dos faróis, acionada automaticamente com a ignição do veículo, independentemente do período ser diurno ou noturno. Sua função é tornar o veículo mais visível aos demais condutores, reduzindo o número de acidentes de trânsito. Usualmente são faixas de LED. Então percebo que aqui em volta dos focos do farol eu tenho aqui luzes de LED que fazem a função do farol aceso, ou seja, veículos que possuem esse tipo de iluminação diurna, DRL, não é necessário que sejam acionados os faróis. Então, alguns têm nessa região, se a gente for pegar a Toro, né, ela tem numa região um pouquinho mais baixa. Então, alguns veículos nacionais já estão saindo com essas luzes de fábrica, justamente pelas alterações que teve aí do CONTRAN, que se tornou obrigatória a utilização das lâmpadas do farol aceso durante o dia. Veículos mais antigos, o pessoal está aí para evitar a multa, está aderindo ao quê? A você trabalhar com relé auxiliar, que vai fazer com que no momento que você liga o veículo, ele já acione os faróis. Então tem esse sisteminha aí também que o pessoal está trabalhando. Existem alguns veículos que saem de série, por exemplo, linha Fiat, é bem comum. Você desliga o veículo, né? Então ele trabalha aí com alimentação dos faróis e até mesmo das luzes de posição com linha 15. Quando você desliga a chave do carro, ele desliga já os faróis e as luzes de posição. E quando você liga o veículo, ele já liga de forma automática os faróis. Então você sempre deixa a chave ali seletora na posição de faróis ligados. Então, para evitar multas e possíveis complicações. Outros veículos já não têm essa possibilidade, e daí realmente você tem que trabalhar ali com relé auxiliar ou algo do gênero para possibilitar que isso ocorra, certo? Tá sendo alguns veículos, por exemplo, da linha diesel, está sendo bem comum tá colocando esse sisteminha aí para acionar os faróis com relé auxiliar ou algo do gênero. Então, entre outros, já tem isso no próprio computador de bordo. Então, você pega até veículos um pouquinho mais antigos aí, se for pegar um FH 2010, por exemplo, você entra lá no computador de bordo, ele tem essa opção para você deixar os faróis acionados quando o veículo entra em funcionamento. E veja, já é um veículo com 10 anos de uso, né? Lanternas, né? Então existem na dianteira e na traseira do veículo, geralmente na parte interna dos faróis. O que ele considera essa lanterna na parte interna dos faróis? Seria as luzes de posição. Então ele considera as lanternas como essas luzes de posição.
São pequenas luzes que clareiam muito pouco a frente do automóvel e realmente são utilizados por muitos condutores à noite sem o auxílio dos faróis. Já as lanternas traseiras têm diversas funções. Então, geralmente nas lanternas traseiras vai ficar posicionado luz de ré, vai ficar posicionado pisca, luz de freio, luz de posição em apenas uma lanterna. A mais simples é como a luz de presença, geralmente na cor vermelha, acesa automaticamente com os faróis e lanternas dianteiras. Na traseira do veículo, as lanternas vêm acompanhadas de luzes de direção de marcha ré, além de luzes de freio. Então, não é necessário, hoje em dia, não é mais obrigatório que você tenha duas luzes de ré. Apenas uma luz de ré já está sendo o suficiente para o veículo poder ser lançado no mercado hoje em dia. Então, antigamente era obrigatória a utilização de duas, hoje em dia apenas uma luz de ré já é o suficiente. Então, geralmente fica posicionado na luz direita, na lanterna direita ou esquerda, né? E na lanterna do outro lado fica posicionado uma luz de neblina traseira. Então, que vai ter uma melhor visualização, ou na parte inferior do carro, tem esse tipo de seleção. A mais simples... daqui eu já falei, desculpa. Então, lanternas de freio, né? Deixa eu voltar aqui que ele acabou avançando. Então, as lanternas de freio, de vital importância. As luzes de freio têm como função alertar os demais condutores que o veículo à sua frente está parando ou parado, reduzindo a velocidade. São de cor vermelha e acende-se num tom mais forte ao das lanternas de presença traseiras. As luzes de freios elevados, os brake lights, então geralmente ele fica posicionado no centro do veículo, próximo ali à parte superior do teto, no aerofólio, e nos veículos sedãs ele fica ali posicionado sobre a tampa do veículo ou na parte central, por dentro do vidro traseiro. Esse é o brake light. Tem como função disponibilizar uma visualização auxiliar de freio, a fim de evitar colisões. Geralmente são instaladas na parte superior do veículo, centralizadas. Sua presença é obrigatória nos automóveis fabricados e vendidos no Brasil a partir da resolução 227, certo? Lanternas de neblina. Trata-se de uma lanterna traseira de neblina utilizada na cor vermelha, normalmente em apenas um dos lados do veículo, a fim de evitar confusão com as luzes de freio. Sua função é fornecer uma melhor luminosidade, mais intensa, né? Sinalizando aos condutores que vêm atrás sobre a posição do automóvel. Então, geralmente ele fica nessa região aqui, ó. Então, aqui eu tenho o brake light, perceba, centralizado na parte superior, as luzes de freio, e a luz neblina ela pode ser acionada por um botão separado, né? E ele fica posicionado nesta região aqui, ó. Então, nesta região aqui, por exemplo, um desses acende e o outro não. Então, para indicar justamente a luz de neblina, certo? Uhum. Luzes de direcionamento, né, que são os piscas, tem como função informar os outros condutores e os pedestres sobre a direção que o veículo vai tomar, bem como, em alguns casos, sinalizar sua direção para os outros condutores que vejam apenas um lado do veículo. Para tal, daí eu tenho repetidores de paralama, repetidores de retrovisores, facilitando sim a visualização do veículo em cruzamentos ou em vias mais movimentadas. Mas não é obrigatório, tá? Nem repetidores de retrovisores e nem repetidores nos paralamas das luzes de direção. Opa. Pulando aqui. Aqui eu tenho os repetidores, ó. Então aqui os repetidores laterais. Cor âmbar, né? Um tom âmbar. Repete-se a indicação das luzes de direção dianteira e traseira, popularmente chamadas de setas. Na lateral, visando informar os condutores e mediante ao lado que o veículo em questão pretende fazer uma conversão. Em alguns países são obrigatórios. No Brasil, sua presença é facultativa. Existem alguns veículos que vêm importados no primeiro, segundo ano de exportação. Ele traz esses repetidores a partir do momento que o veículo começa a ser produzido no Brasil, que ele começa a ser nacionalizado, ele acaba perdendo esses acessórios. Caso que aconteceu aí no Fiat Uno. Luzes de ré, instalado na parte traseira do veículo, sinalizaram o retorno, sentido contrário do veículo. Geralmente numa tonalidade branca, né?
Então, para que ele simule que está vindo um veículo no sentido contrário. Então, por isso que ele tem essa tonalidade mais branca, uma tonalidade mais clara. Não é obrigatório hoje em dia ter as duas luzes, antigamente era, mas hoje em dia não é mais obrigatório. Então, alguns automóveis oferecem apenas uma. Vídeo de sinalização externa, muito semelhante àquele que a gente já viu anteriormente. Vídeo de iluminação interna, luz de porta-luva, entre outras questões. E para a próxima aula, a gente vai falar sobre a parte de lâmpada. Então, filamento simples, filamento duplo, tipo pingo, tipo torpedo, lâmpadas halogêneas, lâmpadas de xenon, lâmpadas de LED, vantagens, desvantagens, quais veículos podem ser aplicados, quais veículos não podem ser aplicados esse tipo de iluminação. Certo? Alguma Certo. dúvida? Não. Não, tranquilo. Então, vou compartilhar com você aqui agora um PDF. Então, a resolução 227 de 2007. Olha lá, vamos ver o que ela fala. Diminuir um pouquinho o zoom. Então, os automóveis e caminhonetas utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhão-trator, ônibus, micro-ônibus, reboques e semi-reboques, novos saídos de fábrica nacional, a partir de 1 de 1 de 2009, deve estar equipado com um sistema de iluminação veicular de acordo com as exigências estabelecidas. Então, tratores, que antigamente não eram, reboques, que seriam carretas, né? E carretinhas, trailers, todos devem possuir aqui, ó, faróis de neblinas dianteiro, lanternas de marcha ré, lanternas indicadores de direção, posicionamento dianteira, traseira, lanternas de freio. Então, tudo isso daí deve estar farol de rodagem diurna nos veículos que possuem farol, né, que não são semi-reboques ou reboques. Então, todos eles devem possuir isso daí, implicados aí de multa e apreensão do veículo caso venha a descumprir essas regras. Ou seja, de fábrica ele sai, mas caso você vá utilizar esse veículo e acabe retirando por algum motivo e for para alguma fiscalização, é possível que seja apreendido esse veículo, certo? Ele tem aqui algumas questões que são mais diretas, né, que não venha ao que a gente falar. Ele fala aqui todas as questões mais legislativas. E aqui eu tenho a resolução 667, de 18 de maio de 2017. Olha lá. Estabelece as características e especificações técnicas do sistema de sinalização e iluminação e seus dispositivos aplicáveis a automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhões, caminhonetes, tratores, ônibus, micro-ônibus, reboques, semi-reboques, novos saídos de fábrica nacionais ou importados. Olha o que é isso. Ó. Considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas, ou seja, vias públicas, né? Sem que ofereça as condições mínimas de segurança. Considerando que a normatização do sistema de iluminação e sinalização é vital para a manutenção do trânsito. Olha o que ele traz aqui, ó. Então, os dispositivos componentes do sistema de iluminação e sinalização devem atender ao anexo 1 desta resolução. Então, instalação do dispositivo de iluminação e sinalização luminosos, faróis principais emitindo fechos de luz, né, assimétricos e equipados com lâmpadas de filamento, faróis de neblinas dianteiros, faróis de lanternas de marcha ré. Então, ele traz toda uma série aqui, ó. Agora ele traz algumas especificações, olha que interessante. As lanternas especiais de emergência, que emitem luz na cor azul, conforme o anexo, poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e ambulâncias, quando em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificados. Segundo,
ficam limitadas a instalação e funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentes da sua finalidade. Então, vamos supor, eu tenho lá, no caso da estrada lá de Ventre, eu tenho farol de neblina, farol de milha, e se a gente for ver, daí fica algo meio que no meio do caminho, né? Ele pode ser considerado farol alto e farol baixo separados. Então, aí eu já tenho 8 luzes, não pode ser colocado mais nada na frente do veículo para iluminação, certo? A identificação e localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos devem constar no manual do veículo. Ou seja, se você tem aí uma iluminação que sai fora do que está especificado no manual, que não é um opcional do veículo, o cliente pode ser autuado. Então, quando o cliente vem e busca você para você instalar um acessório, é sempre importante você ter o conhecimento dessas resoluções e explicar ao cliente que ele pode vir a ser autuado dependendo das alterações que ele fizer no veículo dele. Então é importante isso daqui, por exemplo, instalar uma barra de LED de uma forma que acabe tirando a visualização da frente do veículo, alguma coisa do gênero, dependendo da fiscalização, pode ser atuado. Muitas vezes não é, certo? Porque a própria interpretação, a fiscalização entende, né, que é algo que é necessário para a utilização daquele veículo, desde que você não esteja com ela ligado em rodovias, por exemplo, lá o farol de milha, certo? Tá com o farol de milha lá sobre o Santo Antônio e está andando com ele ligado na rodovia, no centro da cidade, onde já são vias iluminadas, não há essa necessidade, beleza? Outro ponto bem importante que está bastante na moda. É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos do sistema de iluminação ou sinalização do veículo. Então o pessoal tira a cor âmbar, né, dos repetidores ou propriamente das lanternas traseiras e coloca uma película escurecida sobre o farol, sobre as lanternas traseiras. Isso, em um caso de fiscalização, no caso de uma blitz, com certeza o veículo vai ser autuado porque é uma alteração inadequada sobre o veículo, certo? Então, importante também, o cliente busca você para fazer a instalação aí desse acessório, dessa película. Importante que você explique a ele como técnico de manutenção automotiva, que você ofereça para ele esse conhecimento e, mesmo assim, se ele achar que é necessário fazer essa instalação, você faz normalmente, mas é sempre importante informar ao cliente essas condições. Aqui é uma questão aí que é bem pontuada no mercado, que é proibida a substituição de lâmpadas do sistema de iluminação e sinalização de veículos por outra de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. Então você tem lá um veículo, tem um golzinho quadrado, um golzinho G3, e você acha ele ruim de luz, você substitui as lâmpadas originais por uma lâmpada de xenônio ou uma lâmpada de LED. Pode ocorrer aí a autuação do veículo devido aí à mudança da tecnologia das lâmpadas desse veículo, certo? Outro ponto importante, sexto, é vedada a instalação de dispositivos ou equipamentos adicionais luminoso, não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nessa resolução. Por exemplo, aqueles letreiros que o pessoal coloca nos caminhões, que é para dizer o nome da empresa ou algo do gênero, passar alguma mensagem, aquilo também é proibido aí por uma norma uma resolução do CONTRAN, resolução 667 de 2017. Certo? Alguma dúvida? Ronaldo, tá me ouvindo?
Opa, Tá me ouvindo? ô, Beleza, então. Ronaldo, então se você não tiver nenhuma dúvida, eu acredito que a aula de hoje seria isso. Gostaria de ter falado hoje sobre as resoluções, né? Que trazem essas alterações que a gente sempre tem que indicar ao cliente quando vai fazer a manutenção, vai fazer uma substituição, que muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento dessa normativa, ele não tem o conhecimento e muitas vezes é direcionado a fazer a instalação por marketing, por moda, ou até mesmo por um colega que fala que é bom e o próprio colega não tem esse conhecimento. Então a gente tem que indicar sempre ao cliente, antes de fazer a substituição, todos esses termos que muitas vezes ele pode ser autuado devido a utilização desses elementos, entre outros, certo? aham. Então, eu acredito que seria isso. Se você não tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente finaliza o vídeo por aqui e eu passo as demais diretrizes lá e o conteúdo no WhatsApp para vocês. Tem algum farol que é proibido agora no stand no Brasil? O É farol no carro, né? seja proibido? Que Bom, seja como é que fala? Pra ficar bonito o carro, sabe? por exemplo, Tipo, não que seja proibido, mas vamos supor você fazer lá, colocar uma película no farol para escurecer o farol. Isso é proibido. é que Mas, nem capa de parafuso de roda de carro, aham, né? Que faço. aquelas capas pontudas, né? É isso que eu digo. Em Aquilo relação ao é farol, proibido porque oferece risco, né? Mas se for aquelas arredondadas, aquelas normais, que é simplesmente uma capa de porca ali, não tem problema nenhum. Então, hoje em dia, ter um farol que seja proibido, não, mas vamos supor, se tem lá um veículo que tinha lá no farol dianteiro, ele trabalhava com lâmpadas halogêneas. Você faz uma substituição e coloca lá, por exemplo, sai bastante para as rural, né? Tem hoje em dia fabricantes que fabricam de LED, faróis de LED. uhum. Dependendo da fiscalização, pode ser autuado o veículo, porque ele não saiu originalmente com lâmpadas de LED, né? Ele utiliza lâmpadas halogêneas. Aham. Então, tem essas questões que pode ocorrer a proibição. Mas não que, Uhum. isso daqui, se você instalar, não vai ter como. E fazer a troca das lâmpadas, né? Então, se tem um veículo lá 1990, Uhum. início dos anos 2000, você tem um par de lâmpadas de LED no farol. É proibido. Então, ele sai fora ali das normativas do CONTRAN. Essa normativa é 667. Uhum. Mais alguma dúvida? Vamos lá, e essa é a hora. Os farol antigamente era o vidro, a carcaça e a lâmpada lá dentro Isso, exatamente. inteiro, né? Tinha alguns digamos, no próprio farol era posicionada a lâmpada. O pessoal chamava como farol Celebin. Hum. Então, o É que pessoal. nem o da Kombi ali, o da Veraneio tem que arrancar inteiro. Isso, exatamente. Kombi, Veraneio, Fusca, Chevette. Então saía lá os faróis Celebin. Uhum. É Celeade Bin, que era uma fabricante, né? Que daí os próprios faróis vinham com a lâmpada acoplado no bulbo do farol. Aí se queima um, tem que trocar inteiro daí. Daí se queima o farol, você tem que. Ele é selado, né? Você tem que. Se queima a lâmpada, você tem que Aham. substituir o farol completo. Então tem esse sisteminha. Hoje em dia não é lançado, a não ser que ele seja, vamos supor, trabalhe lá uma lanterna traseira, por exemplo, ela trabalha com LED progressivo. Daí sim, ela trabalha lá com LED progressivo, por exemplo, as Audi estão lançando bastante agora, que a lanterna traseira ela é fechada, só tem o conector ali, e ela trabalha com LED progressivo, tanto para seta, luz de freio, não tem como você substituir apenas um LED. Tem que substituir, se chegar a queimar, você tem que substituir a lanterna completa. Então, os Uhum. caminhões estão saindo também assim, os Scanias novos estão saindo assim, as carretas,
Randon, Guerra, também semi-reboques, né, estão saindo desta forma. Uhum. Mas o farol hoje em dia ainda não voltou a isso. E mais, Ronaldo? Vamos lá. Agora, no momento, Parece que era só isso. de momento era só isso. Eu pensei que dá pra fazer alguma gambiarra, né? Que nem fala nesses faróis. Só que daí Não, não vai dar cor, cara. não, como diz outro, tem como fazer? Tem, só não é correto, né? Tipo, de É, acordo com o CONTRAN, mas tem muitos mas veículos melhor fazer certo. que são realmente ruins de luz, colocar uma lâmpada de LED, uma lâmpada de xenônio, ele melhora consideravelmente a iluminação do veículo. Mas qual que é o problema? Uhum. É que esses veículos ele não têm o foco adequado para você ter uma iluminação tão longa assim. Então, muitas vezes ele, até os 10 metros ali, né? Ele tem o feixe direcionado, fechado. A partir disso, ele começa a abrir muito a luz. E daí, quando você faz a substituição por essas lâmpadas que têm um alcance mais longo, elas iluminam muito mais longe, mas ela também ofusca as pessoas que estão vindo no sentido contrário. Uhum. Então, É que nem o é por farol isso. da... nem foca quase. Isso, É dois exatamente. grandão. Então, pensa você colocar ali uma lâmpada de LED, uma lâmpada xenônica que vai dobrar o facho de iluminação, então ela vai acabar ofuscando muito quem está vindo no sentido contrário e acaba sendo bom para quem está conduzindo, mas extremamente arriscado para quem está rodando junto, né? Uhum. Certo? Certo. Mais algo? Vamos lá. Não. Então, Ronaldo, acredito que seria isso hoje. Vou passar lá as Cortando. eu acredito que seria isso hoje, se não tiver mais dúvida, eu vou passar lá para vocês as diretrizes no WhatsApp, vou passar os materiais para vocês no WhatsApp e a gente fica Uhum. dessa forma. Qualquer dúvida, só me chamar, vou estar disponível aqui, vou passar o material para leitura complementar que pode ser feita aí após o final da vídeo, então tem tempo suficiente para isso. E Uhum. também vou estar deixando disponível, eu quero ver se até o final da noite eu consigo deixar disponível já o vídeo no YouTube para vocês acessarem, tá bom? Beleza. Show de bola. Beleza, um abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite.